Olá, sempre um prazer falar com você. Hoje eu vou falar sobre a doença mental social e a doença mental individual, me utilizando do pensamento de Freud, de Erich Fromm e Zygmunt Bauman. O ser humano é o único ser vivo que saiu da natureza, da realização dos seus instintos, mas ainda continua nela. Ele é divino e animal, infinito e finito, segundo Erich Fromm. Como animal, ele tem necessidades fisiológicas básicas, fome, sede, necessidades sexuais, mas como ser humano, essas necessidades não bastam. Não bastam para que ele seja mentalmente sadio. O ser humano, ele passa a vida tentando dar nascimento a ele mesmo. O nascimento físico é simplesmente uma passagem da vida intrauterina para a vida extrauterina. O nascimento não se completa aí. O que acontece é o seguinte: o nascimento do indivíduo é um processo lento e muitos morrem velhos sem dar nascimento completamente a si mesmo. O nascimento, além de todo o aprendizado, né, que a criança passa, aprender a falar, a andar, a reconhecer a si mesmo separado do outro, dos processos, né, todos que a criança passa, evitar punições, obter elogios. Ele tem, além de tudo isso, de se desenvolver as suas potencialidades, conquistar o sentido de identidade e se integrar na sociedade, na cultura a qual ele pertence. A psicanálise criada por Freud deu início à compreensão da multiplicidade da vida mental humana. Mas a psicologia científica é livre de valoração moral. Tá? Não existe certo, não existe errado, bem, mal, nem moral, nem amoral. O que deve ser é o que é. É simples produto das mentes humanas. Nós, seres humanos, criamos a cultura, a sociedade e as leis. Freud deixou bem claro uma coisa. Para que o corpo social pudesse se constituir, foi preciso instaurar um sistema de repressão coletivo. Já Bauman nos diz o seguinte: a civilização se constrói sobre uma renúncia ao instinto. As influências ambientais devem ser estudadas em sua realidade prática. Não existe a psicologia do homem em geral. O que existe é uma psicologia do homem em certa sociedade e em um lugar social. Freud, em seus escritos, ele descreve o modo por que atitudes, objetos e finalidades instintivas se alteram com as experiências. O sistema de repressão é um fato social, tá? E esse fato social é que possibilitou a vida em sociedade. Segundo ele, o ser humano é fundamentalmente antissocial, tá? Então, ele necessita ser domesticado pela sociedade, né? Precisa que se refreie os impulsos básicos. E como isso se dá? Através da repressão. A cultura suprime os impulsos e o ser humano sublima. Trata-se de uma transformação. O que foi reprimido transforma-se em comportamento civilizado. A sublimação é um termo utilizado por Freud, tá? Se a intensidade dessa supressão for maior que a capacidade de sublimação do indivíduo, ele fica neurótico. Durkheim
um dos pais da sociologia, nomeou essa repressão de coerção. Os dispositivos coercitivos, eles têm se expandido através dos tempos. E o ser humano, como ser adaptável que aceita as condições que lhe são impostas. Agora é preciso ver o seguinte: existem adaptações estáticas e adaptações dinâmicas. A adaptação estática é aquela em que não altera a personalidade do indivíduo. Por exemplo, um chinês, quando vem para o Brasil, ele aprende a comer de garfo e faca. O brasileiro vai para a China, ele tem que aprender a comer de hashi, né? Isso não altera em nada. Agora veja bem, a adaptação dinâmica, ela já é mais complicadinha. Como é que ela ocorre? Vamos dar um exemplo. Um rapaz, ou um indivíduo qualquer, ele tem um pai muito rigoroso. Esse pai rigoroso não se preocupa com a independência do rapaz, com a independência de seus instintos, né, do rapaz. Então ele, como um bom rapaz, ele vai ceder, né, e vai ser moldado de acordo com o que o pai determinar. O que pode acontecer com isso? Ou ele vai se tornar uma pessoa submissa, né, em todos os processos da sua vida, ou vai ser um rebelde aí generalizado, um rebelde sem causa, tá? Então não é tão simples assim essa nossa adaptação às imposições da sociedade. Nós sabemos que o homem, ele transforma o mundo assim como ele se auto-transforma no processo da história. Mas ele só pode realizar essa modificação de acordo com a sua própria natureza. Uma criança nasce, em geral, com as potencialidades humanas, com todas elas, e vai desenvolvê-las de acordo com as condições sociais e culturais do local, que privilegiam algumas paixões e rejeitam outras, né? A ordem social determina quais paixões devem ser manifestas, tá? O critério, então, de saúde mental se baseia no ajustamento da maioria, tá? E não ao ajustamento individual. Quando Fromm diz que a sociedade está enferma, ele parte da premissa da validação consensual. E isso vigora na sociedade. Significa o seguinte: quando uma maioria de pessoas compartilham certas ideias e sentimentos, eles se tornam válidos, tá? Uma demência ou uma loucura de milhões torna-se válida na sociedade. Mas Fromm alerta o seguinte, ó: o fato de milhões de criaturas compartilharem os mesmos vícios não os transformam em virtude. O fato de elas praticarem os mesmos erros não os transformam em verdades. E o fato de milhões de criaturas compartilharem a mesma forma de patologia mental não torna essas criaturas mentalmente sadias. Há uma diferença entre doença mental social e doença mental individual, que sugere uma diferença aí no conceito de defeito, né? Defeito e neurose. Então veja bem, a doença mental social é um defeito socialmente modelado. E a doença mental individual é uma neurose. O ser humano, ele compartilha o seu defeito socialmente modelado, então ele se sente seguro, porque ele é aceito por todos, e às vezes ele nem sabe que isso é um defeito, porque todos realizam os mesmos atos, têm as mesmas ideias, as mesmas paixões. Fromm chama isso de patologia da normalidade. Muitas vezes esse defeito social é elevado, inclusive, à virtude pela cultura. E ele cita como exemplo o sentimento de culpa e a ansiedade,
né? Isso tem muito a ver com a religião, né? Pode-se dizer que uma pessoa dominada pela sensação de sua própria impotência e indignidade por dúvidas incessantes quanto à salvação ou condenação ao castigo eterno, que dificilmente, né, nós somos capazes de satisfazer isso verdadeiramente, mas isso é um sério defeito. Mas esses sentimentos, eles foram socialmente modelados e considerados, inclusive, valiosos para nos manter em sociedade. Sendo assim, o indivíduo fica protegido de uma neurose, porque a ordem social é quem dita o que ele deve ansiar, o que ele deve sentir culpa, né? Então, a salvação é uma coisa necessária, segundo a ordem social, né? Então, ele vai ansiar por essa salvação e vai se sentir muito mal, muito culpado, caso ele realize algum ato que o impeça dessa salvação ou que lhe dê, né, um castigo eterno. Existem vários dispositivos que a sociedade usa como paliativos, ou remédios culturais, né, para que o ser humano consiga conviver melhor socialmente. Erich Fromm nos diz que se o rádio, a televisão, esses acontecimentos esportivos deixassem de existir, mesmo que por um curto período, milhões, milhares de pessoas sofreriam de ansiedade aguda, ou mesmo seriam diagnosticadas clinicamente com neurose. Ou seja, quem não aceita os remédios culturais acaba desenvolvendo uma neurose individual. Existem sujeitos em que esses paliativos, esses remédios culturais não funcionam. E às vezes são pessoas assim de integridade e sensibilidade até maior do que a maioria das pessoas, mas por se negarem a aceitar esse narcótico cultural, elas acabam por sofrer um pouco mais, né, de apresentarem mais neurose, uma neurose mais visível, por vezes, às vezes não por ele, mas pelo outro, mas elas apresentam problemas que necessitam realmente de uma terapia. Mas isso Freud já previa, né? Nós sempre vamos ter seres associais. A ideia de que um conflito entre as exigências da natureza humana e a sociedade vem de Freud. Ele fala disso no seu livro O Mal-Estar da Civilização, já no início do século XX. Ele dizia acreditar que a cultura e a civilização se desenvolvem em contraste sempre maior com as necessidades humanas. Ou seja, a civilização está cada dia mais distante das reais necessidades do ser humano. Então veja bem, doença mental social é uma repressão que o ser humano tem que sofrer para viver de acordo com a ordem social, né? A ordem social estabelecida, e podendo sublimá-la. Com esses remédios culturais, inclusive, que ajudam bastante, né? Doença mental individual é uma repressão que o ser humano não consegue sublimar. E como o ser humano, né, segundo Freud, fundamentalmente é um ser antissocial, sempre há paixões reprimidas em cada um de nós. Porque o ser humano ele não consegue realmente sublimar essa repressão, né? Então, teoricamente, nós somos todos neuróticos. Enquanto eu estava escrevendo isso aqui, me veio um pensamento do Emerson, que a gente tem que prestar bastante atenção. As coisas subiram a sela e cavalgam a humanidade. É preciso cuidar mais do planeta. É preciso cuidar mais dos caminhos que as instituições indicam.
Eles estão realmente preocupados em manter o modo de produção ou a evolução saudável do ser humano? Nós precisamos muito pensar sobre isso. Muito obrigada.